Olá a todos vocês. Eu resolvi fazer este vídeo agora para mostrar a leitura do dia de hoje do livro do Apocalipse a todos aqueles que assistiram à missa hoje. Teve um problema técnico e não tinha som quando a leitora começou a ler a leitura que é proposta na liturgia de hoje do livro do Apocalipse. E a minha homilia foi baseada toda na primeira leitura. Então eu gostaria de ler a leitura por completo neste momento e depois vocês podem compreender melhor a homilia que foi feita, porque sem ter a leitura completa, então fica faltando esta compreensão da homilia, aquilo que eu expliquei hoje. Então a leitura que foi proposta para hoje é do livro do Apocalipse, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então a leitura diz isto: Eu, João, vi uma porta no céu, e a voz que antes ouvira falar-me como uma trombeta, dizia: Sobe até aqui e eu te mostrarei o que vai acontecer depois disto. Imediatamente caí em êxtase e vi um trono colocado no céu, sobre o qual alguém estava sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto resplandecente, como a pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris circundava o trono, com reflexos de esmeralda. À volta deste trono havia 24 tronos, em que estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele brilhavam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia como que um mar transparente como cristal. No meio do trono e ao seu redor vi 4 seres vivos, cheios de olhos, à frente e atrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, e o terceiro tinha o rosto como o de um homem, e o quarto semelhante a uma águia em voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas e estavam cheios de olhos a toda a volta e por dentro, e não cessavam de clamar dia e noite: Santo, 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 Senhor Deus Onipotente, aquele que é, que era e que há de vir. E sempre que os seres vivos dão glória, honra e ação de graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono. Adoram aquele que vive pelos séculos dos séculos e depõem as suas coroas diante do trono, dizendo: Sois digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, porque fizestes todas as coisas e pela vossa vontade existem e foram criadas. Então esta é a leitura da liturgia de hoje, que aqueles que estavam assistindo à missa ouviram, parece-me que a metade da leitura. Se eu não vou aqui fazer nenhum comentário a esta leitura, eu teria outros comentários para fazer, mas eu vou somente deixar agora que vocês então ouçam a homilia que foi feita hoje na missa e que vocês, talvez por não ter ouvido a primeira parte da leitura, então se perde um pouco, né? Como não tinham ouvido a primeira parte da leitura, então eu limitei mais a homilia em outros aspectos. Portanto,
É isso que eu gostaria de consertar, ou seja, consertar um erro que foi cometido hoje de manhã. Então tá bom, que vocês fiquem agora com a homilia da missa. Se já ouviram, ouçam 2 vezes. Nem sempre é muito quando se trata da Sagrada Escritura. Sempre que a gente ouve alguma coisa sobre a Sagrada Escritura, a gente tem que ter a ânsia de ouvir cada vez mais. E, é claro, ouvir melhor também. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, nós estamos refletindo na primeira leitura com o livro do Apocalipse. E agora, antes de ir adiante, eu gostaria de agradecer aquelas pessoas que hoje, no início da missa, me disseram: não há som. De fato, não havia. Por isso que é bom as pessoas nos assistirem também. De fato, eu tinha me esquecido de ligar o som. Quando a gente faz tudo, a gente sempre esquece alguma coisa. E agora que eu faço tudo, então eu esqueço algumas coisas também. Então, obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Não é? Nós temos em média 30 pessoas nos assistindo agora e participando da Santa Missa juntamente com aqueles que aqui estão na igreja. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos mais uma vez refletindo a respeito desta maravilhosa instrução que São João nos dá no livro do Apocalipse. Estas orientações que São João nos dá no livro do Apocalipse, antes de mais nada, é para ajudar a nossa própria vida. É claro que São João está falando aqui uma linguagem que não é nossa. Esta linguagem que São João fala no livro do Apocalipse é uma linguagem que nós não estamos acostumados com ela, porque esta é uma linguagem do primeiro século da nossa era, do primeiro século da era cristã. Mas quando nós olhamos também os livros dos profetas que estão na Bíblia, por exemplo, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Isaías e outros profetas, eles usaram a mesma linguagem que usa João no livro do Apocalipse. Jesus usou essa mesma linguagem. Então, isto é uma linguagem, é uma maneira de falar. É uma linguagem que era comum para aquelas pessoas, mas que não é comum para nós, mas que nem por isso nos deixa de trazer a mensagem de Deus. Quando nós ouvimos uma leitura destas que diz, não é? Que ouviu uma voz a falar, uma trombeta a tocar. Quando fala de alguém que está num trono, sentado, que tem um aspecto resplandecente. Quando fala, não é? Um refrão, que inclusive nós rezamos no Salmo, Santo, Santo. Quando diz tudo isso, esta leitura está falando de uma celebração litúrgica, não é? Primeira coisa que diz aqui é que havia um trono e que havia 24 outros tronos. Então significa o quê? A realeza de Deus, Deus que está num trono, e ali ao redor dele outros 24 tronos, que quer dizer a união do Antigo e do Novo Testamento. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, as 12 tribos de Israel, onde se formou o povo de Deus, representam o Antigo Testamento. Os outros 12 tronos são os 12 apóstolos, aonde se forma a igreja, porque os apóstolos são aqueles que anunciaram o Evangelho, são aqueles que propagaram a igreja. Então há essa união do Antigo Testamento e do Novo Testamento em torno de Deus. Quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos numa liturgia. No trono não está sentado o Padre, mas no trono está sentado Jesus Cristo. E nós nos reunimos numa liturgia aqui na terra, para que essa liturgia expressa a liturgia do céu. Então veja bem, São João fala de uma liturgia celeste, aonde Deus é o centro, aonde os anciãos que representam a igreja
estão em torno dele, e aonde essa multidão fala e clama dia e noite: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, aquele que é, aquele que era e que há de vir. O que nós rezamos? Santo, 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 bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Veja bem, São João está falando de uma liturgia. São João está falando de uma celebração litúrgica. Por isso que, quando nós celebramos a liturgia na igreja, esta liturgia aqui, como ensina a igreja, é um reflexo daquela liturgia que nós vamos celebrar no céu um dia. Um dia estaremos no céu, todos nós, reunidos em torno de Deus. Se nós formos ao final do livro do Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver lá, exatamente no capítulo 21 do livro do Apocalipse, diz lá: Deus será Deus, o seu povo será o seu povo, estarão face a face, Deus e o seu povo. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, porque todas as coisas antigas passaram. Ou seja, nós caminhamos agora neste mundo para a liturgia que está no céu. Por isso, neste mês que nós celebramos os nossos entes queridos falecidos, nós celebramos assim: já sabemos que eles estiveram neste mundo, reunidos na liturgia aqui desta terra, e agora celebram a liturgia celeste. Esse é o sentido da celebração litúrgica. Este é o sentido da celebração que nós fazemos aqui na igreja. Quando nós nos reunimos em nome de Cristo. E na liturgia, uma pessoa preside e as outras celebram junto com aquele que preside. Mas todo aquele que preside, no caso o sacerdote, preside na pessoa de Jesus, não é na própria pessoa dele. E o centro da liturgia é Jesus. É isso que nós celebramos na igreja. Por isso, toda a celebração litúrgica é uma exaltação de Jesus para celebrarmos um dia a liturgia sem fim no céu. E as orações da missa, elas sempre falam disso: o dia que celebraremos a liturgia sem fim no céu. Por isso que a palavra liturgia significa trabalho do povo. Então esse trabalho litúrgico que nós fazemos aqui é um trabalho nosso, do povo para Deus. Esse é o sentido da palavra liturgia. O trabalho do povo para Deus, para que um dia nós celebremos com Deus. Então, olhando esta imagem da liturgia que João descreve aqui no livro do Apocalipse, da liturgia celeste, é para lembrar aqueles mártires, aqueles que estão ali, não é? Testemunhando o nome de Jesus, que um dia, depois de toda a perseguição, depois de todos os problemas que eles enfrentam por causa de Jesus e por causa do nome de Jesus, eles vão celebrar a liturgia celeste nos céus. Depois tem um outro símbolo aqui, que ele fala que tinha 4 seres vivos. E esses seres vivos, eles eram um leão, um novilho, um que tinha o aspecto de homem e um que era o aspecto de águia, que era uma águia. Isso daqui é uma imagem tomada do profeta Ezequiel. Ou seja, o profeta Ezequiel fala desses 4 seres vivos. Depois, na era cristã, esses seres vivos, eles foram entendidos como os evangelistas, os 4 evangelistas, não é? Que é Lucas, Mateus, Marcos e João. Então, o leão é Marcos, o touro é Lucas e o homem é Mateus e João é a águia. Por isso que quando nós vemos esses 4 evangelistas mostrados, não é? E nós temos aqui na nossa igreja, por exemplo, deste lado esquerdo aqui, nos vitrais, não sei se vocês prestaram atenção nisso, né? Vocês vão ver ali, não é? Vão ver o leão, vão ver o homem,
vão ver o touro e vão ver a águia, exatamente deste lado aqui, na minha esquerda, aonde estão os 4 evangelistas. Por quê? Porque a águia? A águia se refere a João. João fala de Jesus de uma maneira muito teológica. O que faz a águia? A águia veio de longe. Então João, vendo de longe, ou seja, fazendo uma teologia elevada, ele fala de Jesus como o Verbo encarnado, não é? A águia voa alto, quanto mais alto ela voa, melhor ela vê. Por isso, João, ele tem uma descrição de Jesus no seu evangelho, diferente dos outros 3 evangelistas. Então, a águia é dada a João. Lucas fala de sacrifícios de animais, e mostra o anúncio a Zacarias no templo. Zacarias é o sacerdote que está no templo, Zacarias, pai de João Batista. E ele recebe o anúncio de João Batista no templo, enquanto oficiava o serviço. E como Lucas quer falar de Jesus como sacerdote, então ele fala do sacrifício de animais, começando o seu evangelho ali no templo, aonde está Zacarias, e depois mandando os seus discípulos anunciar o evangelho para voltar ao templo. E nós temos também o leão que é São Marcos. Marcos começa o seu evangelho falando do anúncio de João Batista no deserto. Então, o anúncio de João Batista é como o rugido do leão. O rugido do leão, que é o rei dos animais, evoca o reino de Jesus. Por isso, Marcos é aquele que nos traz o anúncio de Jesus pela boca de João e é entendido como o leão. E depois São Mateus, que é o homem que está aqui na leitura do Apocalipse, esta criatura em forma de homem. Porque Mateus começa o seu evangelho exatamente falando da genealogia de Jesus. Ou seja, ele fala que Jesus é o filho de Davi, antes filho de Abraão, filho de Davi, e traz Jesus como homem vindo de uma linhagem, vindo de uma descendência, que é uma descendência já estabelecida por Deus, ou seja, vindo de uma descendência, e depois nascendo de Maria como ser humano, e tendo como pai adotivo José como ser humano. Por isso é entendido como o anjo em forma de homem, que aqui o Apocalipse fala da criatura que é a forma de homem. Então veja bem, nós celebramos a liturgia iluminados pelos 4 evangelistas, não é? Marcos, Mateus, Lucas e João. E aqui na liturgia celeste, exatamente está se falando disso, dessas 4 criaturas que no primeiro século, então, os cristãos entenderam como os evangelistas. Infelizmente, meus irmãos, nós não podemos nos alongar nisto. Muito mais coisas poderíamos dizer. Mas para nós é isto. Deus é aquele que vai nos reunir na liturgia dos céus. E São João, através dessas palavras do Apocalipse, quer falar para nós exatamente isto. Toda a liturgia que nós fizermos, todo o trabalho em nome de Deus que nós fizermos agora nesta terra, é para exatamente nos levar na celebração da liturgia dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.